Eita glória, chovendo e eu aqui lendo Provérbios e queria compartilhar com vocês um versículo que me chamou bastante atenção. Eu estava lendo o capítulo 1 e no versículo 22 está escrito assim: Ó simples, até quando amarás a simplicidade? Neste capítulo, a sabedoria está clamando, buscando por pessoas que querem obter conhecimento, que querem ter o seu entendimento, a sua sabedoria. Quando a gente lê Provérbios, a gente entende que esta sabedoria é a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E ela vem e dá essa exortação que chama muito a atenção, porque ela diz: até quando, ó simples, amarás a simplicidade? Alguém já te disse que você deve ser simples, que você deve ser uma pessoa simples, principalmente de entendimento? Já usaram aquela frase que diz: a letra mata, para te impedir, te desmotivar a não obter conhecimento? Saiba que esta pessoa quer te manipular. E a Ruach HaKodesh vem nos despertar, dizendo: até quando, simples, tu amarás a simplicidade? Até quando estarás numa posição em que você será facilmente manipulado? Ei cristão, ei crente, acorda! Deus nos chamou para nos dar sabedoria, conhecimento, entendimento, aquilo que os ouvidos não ouviram. Lembra? É o que está preparado para vocês. Não existe esse negócio de o poder basta, a espiritualidade basta, não sei o que basta. Isso é tudo conversa para que as pessoas que têm um entendimento melhor, uma instrução acadêmica melhor, te conduzir por caminhos que eles mesmos querem que você siga. E quantos cristãos estão seguindo por caminhos que não levam a Deus? Mas não porque fazem isso de maldade, mas é porque eles foram convencidos de que esses caminhos são os caminhos que realmente vão levar de volta ao Pai Celestial. Não seja um cristão simples. Seja um cristão que lê a Bíblia todos os dias, que estuda, que medita, que esquadrinha, que vai e experimenta, que vai e busca mais conhecimento, que busca entender além do que está escrito lá. Porque muitas vezes a gente precisa conhecer um pouco melhor a história, precisa conhecer um pouco melhor a geografia, um pouco melhor a cultura de um povo. Muitas vezes a gente precisa de um conhecimento que está além do que está escrito lá na Bíblia, para conseguir compreender algumas coisas que está sendo ditas ali. Senão vai gerar interpretações incorretas. E quantas interpretações incorretas existem desses líderes que chegam para você e diz: seja simples, basta me ouvir, basta me seguir, eu já estudei, eu já li, eu tenho um diploma. Para que você vai ficar aí quebrando a cabeça? Leia um versículo por dia, tá bom. Então leia um capítulo por dia, tá bom. Não precisa se aprofundar. Para que fazer teologia se eu já fiz? Para que entender de Bíblia se eu já entendo? Eu te ensino. E aí você se mantém simples, sem conhecimento. Mas o chamado da sabedoria te faz trilhar pelo caminho oposto. Ele diz: ó simples, até quando você vai permanecer na simplicidade? Desperta, vem buscar conhecimento, vem buscar sabedoria. Deixa de ser uma pessoa que aprende através dos outros. Eu, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, quero te ensinar
pessoalmente. É só ler a Bíblia e estudar. É só se interessar, sair da simplicidade. Quantos cristãos sofrem por falta de conhecimento? Não está escrito assim? Meu povo padece porque não tem conhecimento. Temos que estudar a Bíblia diariamente. Quantas e quantas interpretações incorretas existem aí sendo ensinadas em cima dos púlpitos? Como é que a gente vai discernir o que é certo e o que é errado, o que é santo do que é profano, se a gente nem lê, se a gente nem entende? É assim que esses líderes querem deixar a gente, sem conhecimento, incapacitados de questionar se o que eles estão ensinando lá em cima é a verdade ou se não é. Pouco importa para eles. A intenção deles não é levar você para o céu. A intenção deles não é fazer você ser uma pessoa próxima do Pai Celestial e muito menos ter relacionamento com o Espírito Santo, porque este, a Ruach HaKodesh, é a sabedoria que vai te ensinar a discernir o certo e o errado, o espírito imundo e o Espírito Santo. Você acha que ele vai querer que você tenha esse poder, esta autoridade, este conhecimento? Jamais. Então, meus amados, essa ideia de seja simples, o mais simples seja simples, porque só a simplicidade vai te levar para o céu. Logo no primeiro capítulo de Provérbios, existe um tapa na cara de quem acredita e de quem ensina essas coisas. Porque a simplicidade não foi feita para os filhos de Deus. A falta de entendimento não foi feita para os escolhidos, para os salvos, para aqueles que foram resgatados do mundo. A simplicidade não nos pertence mais. Nós fomos chamados para sermos sábios, inteligentes, conhecedores da verdade. Ouvir o que os ouvidos não ouviram e ver o que os olhos não viram. Olha o potencial que você tem. E você aí se contentando em ser simples, em viver na simplicidade, acreditando que a letra mata. Oh, meu amado, saia dessa superficialidade. Não permita que os seus líderes religiosos mantenham você numa mediocridade. Mas vem pro lado de cá, vem buscar no Espírito Santo a sabedoria e o conhecimento que liberta. Te liberta de ser manipulado. Te liberta. Quando você lê a história de Israel, logo depois que o povo se divide ali com a morte de Salomão, você vai lendo e vai vendo que existiram reis, muitos reis depois de Salomão. Existiram reis ruins e existiram reis bons. E sabe o que acontecia quando os reis ruins reinavam? O povo seguia toda a maldade que o rei fazia. Aí, quando esse rei morria e vinha um rei bom, o povo seguia toda a bondade que aquele rei praticava. Aí, novamente, o rei bom morria e vinha um rei mau. E as pessoas seguiam a maldade que aquele rei praticava. Eram povos que seguiam os seus líderes e não povos que seguiam a Deus, ao Espírito Santo, aos seus ensinamentos, aos seus preceitos. Quem é você? Você é Maria, vai com o rei? Ou você é aquela pessoa firmada na rocha que é Cristo, instruído, ensinado pela Ruach HaKodesh e o Espírito Santo? Quem é você? Não sejam simples. Seja uma pessoa de muito conhecimento e muito entendimento, para que esses líderes religiosos não te manipulem e não te conduza por um caminho que não te leva para o céu. E muitos de nós também sofremos nesta terra, porque a gente
vai deixando que outras pessoas façam por nós o que nós deveríamos fazer. Quantos crentes sofrendo simplesmente por não entender certos conhecimentos da Bíblia, que nos instrui, nos mostra o que fazer, mas nos disseram que não é assim, que não é dessa forma, que o entendimento está errado, que o entendimento que vale, a interpretação que vale é a minha, é a da minha igreja. O que você diz não tem valia, porque você não tem diploma. Eu posso ser instruído, você tem que ser simples. Aí a sabedoria vem e diz: ó simples, até quando tu vai viver a tua simplicidade? Deixar de ser tolo. Desperta, desperta e vem sair da simplicidade comigo. Estou nesta batalha, nesta luta, cada dia procurando aprender mais, me instruir mais, estar com os ouvidos, os olhos e o coração aberto para a instrução do Espírito Santo, Aruah HaKodesh. Que esta sabedoria também alcance a sua vida, alcance o seu coração. Em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Jesus Cristo. Amém.